Boa noite. Amadas do Senhor Jesus, hoje eu estou literalmente bendito entre as mulheres, né? Sejam bem-vindas, né? Muito obrigado pela presença de vocês aqui, né? Vieram aqui para tratar das coisas de Deus. Minha mãe pediu se eu tinha alguma palavra para compartilhar com vocês, antes da gente estar entrando no assunto na reunião, e vai ter também um lanchinho para vocês, né? Antes desse momento, eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês, tá bom? Se vocês quiserem abrir a Bíblia ou o seu aplicativo, né, de Bíblia, 1 Samuel capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Vai ao versículo 2 em diante. Todo mundo achou aí? 1 Samuel, uma curiosidade bíblica, né? Quando você lê um livro, é sempre primeiro, e quando for epístola ou carta, é primeira ou segunda, né? Que às vezes é primeira Samuel, não existe primeira Samuel, primeiro, porque é um livro, né? Então, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, né? Primeiro Samuel, segundo Samuel. Quando é carta, né? Primeira carta de Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses. Olha, mas uma coisa que Uma curiosidade, né? Quando eu tenho a oportunidade de falar. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, a partir do versículo 2, diz assim a palavra de Deus. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesavam uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Dê-me um homem para que lute comigo. Quando saiu Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Davi era filho daquele efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro. Davi era o mais moço. Só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, estes 10 queijos leve-os para os comandantes de 1000. Veja como os seus irmãos estão passando e traga uma prova que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou os que havia sido preparado e partiu. Como Jessé lhe havia ordenado, chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate e aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou os que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou aos seus irmãos se estavam bem.
Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram dele com muito medo. E diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que o matar. Vamos pular aqui. Tu leste até que versículo? Eu li até o versículo 27. Para a gente ganhar tempo, vamos pular agora para o 32. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai quando vinha um leão, um urso e levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu circunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado aquela armadura, né? Então Davi disse a Saul: não posso andar com isto, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia consigo. E com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: vem aqui, que eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu os matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, e as aves do céu e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a aproximar-se de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou.
cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Amém? Até aqui. Até o 51. Amém? É uma história bem conhecida, né? Uma história bem conhecida. Eu só fiz questão de ler porque eu quero chamar a atenção de alguns detalhes aqui, né? E eu não sei se é porque Deus me deu um ministério chamado Vinde as Águas, né? A água, você sabe que na Bíblia representa a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela nos lava, nos purifica, ela nos alimenta e ela também é um remédio, né? Então, eu acredito muito nisso, que independente da minha pregação, daquilo que eu vou falar de agora em diante, só o fato da gente ler a palavra, principalmente quando você já tem uma certa experiência com ela, só o fato de ler, enquanto está sendo lido, o Espírito Santo já está falando com você. Então eu acredito que mesmo que eu não pregasse mais nada daqui para frente, alguma coisa Deus já falou com você. Ou pelo menos lembrou de alguma coisa, né? Então, por isso a importância da leitura da palavra, né? Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças por essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero te pedir agora que teu Espírito Santo possa ministrar de maneira específica, Senhor. Cada um que está aqui, segundo a necessidade dos teus filhos, das tuas filhas que vão ouvir essa mensagem, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Amém. Amém, queridas. Então, como eu estava falando, né? Essa passagem é uma passagem muito conhecida. O povo de Israel estava numa guerra, estava numa batalha contra o exército de filisteus, e se levantou do exército dos filisteus um gigante, né? O famoso gigante Golias, né? E esse gigante desafiou o exército. E a gente vai ver aqui que por conta desse gigante, desse desafiado exército de Israel, o povo ficou com medo, né? O povo ficou com medo. Coincidentemente, eu e minha mãe, a gente vinha falando sobre esse assunto, mas isso é uma outra pregação, né? Mas quem aqui nunca ficou com medo, né? A gente olhando para a realidade da igreja de vocês aqui, eu que estou de fora, né? Aparentemente, né? Nós somos um número tão pequeno, né? Isso faz me lembrar da história de Gideão, né? Gideão, um camarada que Deus foi para uma guerra com 28 mil soldados, né? Imagina hoje uma igreja, Gabi, com 28 mil membros. É uma igreja boa, não é? Né? Poxa, 28 mil membros, né? Não chega nem perto da igreja a maior igreja do mundo hoje, a igreja do Paul Yun-Shu, na Coreia, né? Eu acho que está com aproximadamente 800 mil membros, né? Então, 28 mil membros não chega nem perto, né? Mas 28 mil membros é uma boa de uma igreja, né? Mas, quando Gideão vai para a guerra com 28 mil, Deus disse para ele, Gideão, é muita gente. Se eu te der vitória com esses 28 mil, tu está correndo o risco de achar que tem alguma coisa a ver contigo, está achando que foi, né, o número que te deu a vitória. Então, Gideão, é o seguinte, nós vamos passar esse povo por uma peneira, né? Vamos passar esse povo por uma peneira, e aí então teria que abrir ali, né, em Juízes capítulo 6, Juízes, vamos lá, acho que é 6 ou é 9, vamos ver aqui rapidinho. Juízes capítulo 7. Versículo 3, né? Portanto, anuncia o povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então 22 mil homens voltaram e 10 mil ficaram. A primeira peneira que Deus fez o povo passar foi a peneira do medo, né? Quem tiver com medo, volte para casa, né? Foi o que Deus falou. Quem tiver com medo, volte para casa. Dos 22 mil, só sobraram 10, ou seja, 18 mil medrosos recuaram. Tá? 28 mil, sobrou 10 mil. Aí Gideão, poxa, 10 mil, né, Deus? Agora piorou, né? Ficou mais difícil, né?
Não, mas Gideão, é o seguinte, ainda tem muita gente contigo. Faça-os descer até as águas e ali os provarei. Né? E aí Deus falou, né? Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse, versículo 5, né? Juízes 7, 5. Todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esse você deve colocar à parte, separando-os daqueles que se ajoelham para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão, com esses 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os medianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Era mais ou menos isso aqui. Deus disse para Gideão, quando o povo se abaixar no ribeiro, preste atenção como que eles vão se comportar para tomar água. Aqueles que baixar a cabeça para tomar água, Gideão, e ficar de cabeça baixa, lambendo que nem um cachorrinho, esses daí você tira fora. Mas aqueles que pegar água com a mão e ficar vigiando, atento, porque a qualquer momento o exército inimigo pode aparecer. Esses daí que estão atentos, que são vigilantes, esses daí que eu quero que tu selecione para a batalha. Sobrou 300. De 28 mil, sobrou 300. E o que Deus queria? Qual é a maior lição que Deus queria ensinar aqui? Deus queria ensinar que Deus não depende de quantidade de pessoas. Vocês conhecem na história da Bíblia qual é o exército que normalmente não perde uma batalha e que é um exército pequenininho? Quem já ouviu falar em Israel? Né? Está numa guerra lá, Israel não perde, né? Deus é com Israel, né? Deus fez uma promessa para Abraão, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei os que te abençoarem. Então entrar numa guerra contra Israel é loucura, né? Você está desafiando o exército do Deus vivo, né? E Davi sabia muito bem disso. Por isso, quando aquele gigante, né? E com certeza todos vocês que estão aqui nessa noite, vocês têm os gigantes particulares de vocês, né? O gigante que se levanta na família, o gigante que se levanta lá na escola, né, Cris? O gigante que se levanta no trabalho, né? Tem o gigante que se levanta entre os familiares, tem o gigante que se levanta na tua própria vizinhança. Né? Cada um aqui tem seu gigante, gigante da área financeira, gigante na área da saúde, né? Então todos nós temos os nossos gigantes. Agora, o primeiro ponto que fez de Davi um vencedor foi saber que ele estava do lado do exército certo. Ele estava do lado do exército de Israel. Ele estava do lado do Senhor dos exércitos em primeiro lugar. Né? Então isso aqui é a primeira coisa que vocês precisam lembrar. Nós aqui em Tijucas podemos, já botei eu no meio, viu? Né? Nós podemos estar aparentemente em um número pequeno, mas para Deus não importa a quantidade. Porque se o Senhor dos exércitos está do nosso lado, para Ele 28 mil, 10 mil, 300, 5, 10 não muda nada. Porque Davi, não sei se vocês prestaram atenção numa fala de Davi, que ele disse que do Senhor é a guerra. A guerra é do Senhor, a guerra não é nossa. Nós estamos aqui para lutar uma guerra que já foi vencida por Jesus lá na cruz do Calvário há quase 2000 anos atrás. Deus só está esperando a gente se posicionar nessa guerra, tomar o nosso posto e fazer aquilo que cada um de nós tem que ser feito. Né? E o restante é com Deus. Agora, eu não posso fazer como os medrosos. Se eu fugir, se eu desistir, aí eu estou entregando na mão do inimigo. E é tudo que o inimigo está esperando. Né? O inimigo está esperando a gente desistir. Queridos, eu estou tremendo aqui, mas é de frio, tá? Não estou tremendo de medo. Graças a Deus, eu não tenho medo, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém? Não tem esse medo, né? Aprendi com a minha mãe. Minha mãe não tem medo de nada, né? De nada mesmo, né? Eu perto dela sou fichinha, né? Mas eu chego lá também. Então, primeiro ponto, nessa batalha, amados, nunca esqueça que você está do lado do exército certo. Não esqueça que você está do lado do Senhor dos exércitos. Davi, ele sabia em que lado ele estava na guerra. Segunda coisa, deixa eu voltar aqui, 1 Samuel 17. Se você prestou atenção aqui, Davi, ele usou palavras, né?
Eles, antes mesmo de vencer a guerra, ele já declarou a vitória antes. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela disse, se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu serei curado. Ela nem tinha tocado ainda, ela nem tinha conseguido chegar, transpassar toda aquela multidão, era uma multidão que cercava Jesus. Mas antes dela enfrentar a multidão, antes dela se aproximar de Jesus, antes dela tocar na orla do manto, ela na mente dela ela já tinha conquistado a vitória. Porque a Bíblia diz em Provérbios, assim como você pensa na sua mente, assim é. Se eu pensar que eu sou um derrotado antes de lutar, eu já vou para a guerra vencido. Se eu pensar que, se nós aqui achar que a gente não vai conseguir, né, fazer com que com que esse tempo aqui fique pequeno, né? Se eu achar que eu não vou conseguir, eu já tô derrotado antes da vitória. Mas na mente, né, eu já tenho que usar palavras. Nós somos vencedores. Deus está conosco. Começou um novo tempo para Tijucas. Né? E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus vai fazer. Aos olhos humanos, eu sei que tem pessoas de vocês aqui que estão passando guerras gigantes, né? De repente não é só o Golias que você está enfrentando, de repente tem uma tropa de Golias. Sábado, né? A mesma coisa que aconteceu aqui sábado, que nós tivemos visitante e o povo da igreja não veio no culto, né? Isso foi muito desgastante. Sim, mas aí, olha só, quando eu queria ficar pensativa, Deus já falou comigo e disse, não é. É só Deus provando a gente, para o inimigo tentando que a gente fique frustrado, né? Mas não estou frustrada. Então, queridos, a importância, né, de usar as palavras certas, né? As nossas palavras têm poder, né? O inimigo também tentou usar palavras ali para tentar desencorajar. O diabo, ele sempre vai trabalhar na nossa mente, né? A nossa mente é o campo de batalha. Na nossa mente, ou você vence ou você perde. O diabo ele vai trabalhar o dia todo, soprando. Antes de eu vir para cá, eu estava em paz, estava tranquilo. Foi um dia, aparentemente, tudo normal. Mas antes de vir para cá, eu estava indo para casa da mãe e veio um contra-ataque na minha mente. Um bombardeio de pensamentos que, se eu não estou ligado, né, aquilo ali tinha me desestruturado. Eu não teria, talvez, nem condições de estar aqui ministrando agora em paz, né? Porque uma coisa é ministrar, outra coisa é ministrar em paz, né? Porque se tu não tiver paz, você não consegue pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é o Evangelho da paz. Se eu não tenho paz, como que eu vou pregar o Evangelho da paz, né? Então o diabo ele quer tirar a nossa paz. Mas eu já detectei e eu já comecei a repreender. Comecei a repreender, Satanás, eu te amordaço agora, cala tua boca em nome de Jesus, sai fora daqui, retrocede, recua, né? E ele tem que obedecer, porque maior é que está em nós. Onde é que tu ouve parar? Eu tinha passado da entrada da casa da minha mãe. O pastor também vai pegar o passo ali, agitada ali na frente, né? Então, queridos, o poder das nossas palavras, né? Aliado à nossa fé. Então tem que usar a palavra para decretar a vitória. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, Saul, ele meio que forçou, obrigou, ou pelo menos estimulou Davi a lutar com as armas dele. Primeiro que Saul disse, olha, você não tem condições, você é jovem demais, né? Então, às vezes também vem essa voz, né? Ah, você é muito jovem, você tem pouco tempo de experiência, você está tão pouco tempo na igreja, você nem leu a Bíblia toda ainda, você é isso, você é aquilo, você é aquele outro. E aí a gente começa a pensar, é verdade, eu não consigo, eu sei muito pouco, não vai dar. Então o diabo ele sempre vai usar esses argumentos, né? Só que não esqueça jamais que não é na força do nosso braço. O tema do ano, né, o tema da festa dos tabernáculos, a gente não mudou a figura aqui, né? Mas o tema desse ano, o tema desse ano é não por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, né? É o tema do ano, o mover do Espírito Santo. Na obra de Deus, quem faz tudo é o Espírito Santo. Eu só preciso fazer uma coisa, viver em santidade e me encher do Espírito Santo. Que quando eu abrir a boca, é Ele que vai falar. Não sou eu sou só um vaso. E quando a gente entende isso, a gente já vai para a vitória sabendo que a gente vai para a guerra sabendo que a gente vai vencer, porque o Espírito Santo está em mim, ele é o próprio Deus em mim, né?
Ele é o próprio Deus agindo em mim, o reino de Deus, né? Que é o tema lá do congresso que a gente aprendeu, Jesus, o reino eu. O reino, quando vos disserem o reino está ali ou acolá, não, o reino não está lá nem aqui, o reino está dentro de mim. O reino é a presença de Deus, é o Espírito de Deus agindo em mim, né? Então Deus está em nós. Então, amados, outra coisa, quando Davi, eu gosto muito dessa frase, né? Davi, ele falou, quem é este incircunciso? Quem é este incircunciso? O que significa incircunciso? Né? O pacto da aliança que o povo de Deus tinha com Deus naquela época era a circuncisão. Deus havia orientado que todo judeu, todo hebreu, ele devia ser circuncidado, né? Era feito um cortezinho ali no órgão genital masculino, e aquela circuncisão, aquele cortezinho que era feito, era sinal da aliança de Deus com o povo de Israel. Ele não chamou gigante, né? Quando Davi enfrentou o gigante, olha só, Davi lembrou, esse cara não tem, ele não é circuncidado, ou seja, ele não tem aliança. Davi entrou numa guerra sabendo que ele ia lutar com um cara sem aliança, e Davi tinha aliança, né? Hoje tarde alguém me perguntou, pastor, que anel bonito é esse? O que significa? Isso aqui significa que eu tenho uma aliança com Deus, né? Todas as vezes que a gente faz culto de ceia, o que a gente faz no culto de ceia? No culto de ceia, a gente celebra a morte e ressurreição de Jesus. No culto de ceia, a gente renova a aliança com Jesus. Quando eu como do pão e bebo do vinho, eu estou renovando a minha aliança. Só que é importante lembrar que quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, Jesus fez uma aliança conosco e essa aliança é inquebrável. A Bíblia diz lá em 1 e 2 Timóteo que ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Ainda que você quebre a tua parte na aliança, a parte da aliança de Deus, ele nunca vai quebrar. Ele nunca vai quebrar, porque Deus permanece fiel. Agora imagina se você for fiel também, né? Se eu for fiel, não vou perder nenhuma guerra, porque a parte de Deus já está feita. Ele é fiel até o fim, né? Todas as vezes que você vê, por exemplo, nos dias que chove, dá sol, e você vê aquele arco-íris, né? O que é o arco-íris? O arco-íris é uma aliança que Deus fez com Noé, que nunca mais ia destruir a terra com dilúvio, como ele fez lá no tempo de Noé. Então Deus nunca mais teve dilúvio. A gente vê essas enchentes e tal, mas isso não é um dilúvio global, isso são regionais, né? Agora, dilúvio total nunca mais vai ter, porque Deus fez uma aliança, que nunca mais vai fazer, né? Então, Deus é um Deus de aliança, e Ele é fiel à aliança. Então, se você lembrar, nas suas guerras, que você tem uma aliança com Jesus, e que Ele é fiel, nós nunca vamos perder nenhuma guerra, né? Então, Davi sabia disso, ele sabia que ele tinha aliança e estava lutando com alguém sem aliança. Quem que está na vantagem, né? Davi. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, Davi não se recusou a usar a armadura de Saul. O que a gente aprende, né? Nessa guerra, você não precisa imitar ninguém. A gente está vivendo um tempo, né, onde tem muitas estrelas, né? Tem astros no meio gospel, no meio evangélico e no meio secular. Tem muitas estrelas. E às vezes a gente começa a admirar algumas estrelas gospel e a gente daqui a pouco meio que está querendo imitar a pessoa. Não esqueça, em primeiro lugar, que eu só tenho que me preocupar em imitar uma única pessoa, Jesus de Nazaré, né? Você tentar imitar o pastor Christian, vai dar ruim. Vai dar ruim porque tem um monte de defeito. Tentar imitar a pastora Mena também vai dar ruim, né? Se tiver coisas numa pastora Mena, pastor Dalci, pastor Cristo, pastora Patrícia, que está muito parecido com Jesus, aí você imita aquilo que está parecido com Jesus. Mas aquilo que não está parecido com Jesus, descarta, deleta, né? Então não tem que admirar, idolatrar e nem copiar as estrelas gospel. Eu tenho que copiar Jesus. E no mais, eu tenho que ser eu, né? Isso é um princípio que a gente ensina na escola de líderes, o princípio da individualidade. Cada um de nós é único, eu não tenho que imitar ninguém. Cada um de nós é único.
Cada um aqui com os dons e talentos que Deus deu, do jeitinho que Deus te fez, com essa cor de cabelo aí, né? Com essa cor de olho, com esse narizinho, com essa bochechinha. Você é perfeito para Deus. Né? E Deus te dotou de talentos, de habilidades únicas, individuais, para cumprir um propósito. E é o suficiente, eu não tenho que imitar ninguém. Né? Claro, eu estou procurando aperfeiçoar cada dia, tenho Jesus como meu modelo, mas Christian só existe um no planeta. Né? Eu sou o Christian, eu nunca vou ser Jesus. Eu nunca vou ser o Pedro, eu nunca vou ser o João, eu nunca vou ser o Tiago, eu nunca vou ser o Dalci, eu vou ser sempre o Christian. O Cristo tem suas limitações, eu tenho que respeitar. Às vezes a gente tenta querer andar no mesmo passo, no mesmo ritmo de alguém que está num patamar superior a nós, e a gente às vezes se machuca. Por quê? Porque eu não tenho essa mesma genética. Está dando para entender? Então, queridos, respeite os teus limites. Né? Não procure ser quem você não é. Né? O mundo vai tentar fazer com que a gente ande num ritmo diferente do que a gente dá conta. Eu queria dar um exemplo, que é a questão da diferença entre o homem e a mulher. Né? A gente sabe que a mulher ela tem essa habilidade de fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Né? Tá lavando a louça, fazendo a comida e embalando o carrinho do bebê. Eu já tentei fazer isso. Não deu certo. Né? Não deu certo. Por quê? Porque eu sou homem, eu não sou mulher. Então, cada um de nós tem limites. Né? Tem pessoas que dormem 4 horas por noite, e para ela está tudo certo. Mas já tem outras que precisam dormir 8, e tem outras que precisam dormir até 10. Se aquele que precisa dormir 10 tentar dormir 4, vai se quebrar todinho, porque a genética dele não suporta. Então, nós temos que respeitar os nossos limites. Né? E ser quem você é. Amém? E finalmente eu queria encerrar dizendo, amados, que o maior gigante que Davi precisou lutar durante toda a história da vida dele, não foi o filisteu. O maior gigante que Davi precisou lutar era contra o seu próprio ego. Né? E esse é o maior gigante que todos nós vamos precisar vencer na nossa vida. Quando eu aprender a vencer o orgulho, o ego, a altivez, a nossa independência, você vence todos os outros gigantes. Porque Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A humildade é o principal ensinamento do Evangelho. Se eu aprender a ser humilde, né, eu vou vencer todos os gigantes. Todos os gigantes caem diante da humildade. Jesus Cristo disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é dos humildes. A pessoa que é humilde, ela derruba todo gigante. Pode levantar qual for o gigante. Agora, se eu for orgulhoso, eu vou cair diante de todos os gigantes. O orgulho me derruba, porque a altivez de espírito precede a queda. E a humildade precede a honra. Se eu for humilde, todos os gigantes vão cair diante de mim. Se eu for orgulhoso, eu vou perder até para gigante pequenininho. Amém? Então eu quero parar por aqui e que Deus, que a gente possa meditar, né, nesses ensinamentos. Talvez teria mais coisa para falar, mas para hoje tá bom. Amém? Amém? Então, você viu que Davi venceu o gigante. Fazer uma reunião assim, com bastante tempo de noite, né? Daí ele vai pregar para você. Que bom, né? Que ele gosta, Vou fazer uma vigília, aí ele vai ter um tempão, né? Que eles vão passar. Amém. Tinha uma mulher, esqueci de ouvir falar em Benihim. Benihim, todo mundo já ouviu falar em Benihim? Benihim tem aquele livro Bom Dia Espírito Santo, né? Quem não leu, eu recomendo que leia. A mãe espiritual de Benihim se chamava Catherine Kuhlman. E Catherine Kuhlman, ela tinha uma característica dela que ela não ia em nenhum lugar sem deixar uma mensagem. Todo lugar onde ela ia sempre deixava uma mensagem. Nem que fosse a mensagem mais pequenininha que fosse, mas ela sempre deixava uma mensagem. Essa era uma característica de Catherine Kuhlman. Quando eu li a autobiografia dela, eu tenho lá em casa, um livro bem grosso, eu lendo essa parte, eu disse: essa parte eu quero copiar Catherine Kuhlman. Todo lugar onde eu for, eu quero deixar sempre uma mensagem. Amém?
Deus abençoe vocês então, tá bom? E não esqueça, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Todos os gigantes vão cair. E principalmente se eu usar a arma das armas, que é a humildade. Amém? Humildade é a dependência de Deus e a dependência do próximo. Reconhecer que eu preciso de Deus e eu preciso dos meus irmãos, né? Eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo até o fim. Dá um aplauso para Jesus.